Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 5. Amém? Eu vou ler aqui, junto com vocês, tá bom assim? Vamos ler junto? Quantos acharam? Tá fácil, não tá? Olha como assim está escrito na palavra de Deus. E olhou para eles, esperando receber deles alguma? Não passe, volte. É somente esse versículo, preste atenção. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Amém? A igreja está esperando receber alguma coisa? Tem esperado alguma coisa na sua vida? O que mais importa sobre as nossas vidas, né? Ficamos esperando tanto, né? E o principal que nós esperamos é Jesus Cristo, a vinda dele. Amém ou não amém? Não é verdade? Eu quero orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, te bendizer, te adorar na beleza da tua santidade, ó Rei, porque tu és e não há outro Deus além de ti. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor me conhece, Pai, ainda antes que eu nem existisse, o Senhor já sabia quem sou eu. Então, ó Deus, aqui está a tua noiva, está a tua eleita. Ela não veio para ouvir o homem falar, veio receber do teu Espírito Santo. Então te peço, Rei, que assim seja sobre a minha vida, Senhor, que eu possa ficar pequenino, mas que o Senhor se faça grande na vida da tua igreja, se faz grande na vida da tua noiva, da tua eleita, e que assim seja, Senhor, para a sua glória. Fala com o teu povo, usa a boca do pregador, que assim se cumpra a tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, igreja? Pois é, o homem que é aleijado desde nascença, 40 anos que ele é aleijado, está na porta do templo, e ele está na porta formosa, sabe, e era uma coisa corriqueira. As pessoas pegavam o paralítico, traziam ele até o templo de Jerusalém, dispunham ele até a porta formosa, e ali ele começava a pedir esmolas. Mas de tanto ele fazer isso, eu quero que você entenda, de tanto tempo que esse homem já estava lá, as pessoas já passavam por ele, já não davam mais muita bola, até mesmo porque eu já tinha ajudado o mesmo paralítico. Então eu fui lá, dei a esmola para ele. No outro dia eu já não tinha a mesma obrigação, sim ou não? Ou pelo menos era assim que eu tinha que entender, ou assim que os homens entendiam. Mas ele já estava lá há muito tempo, e ele sempre vinha no mesmo sentido, pedindo esmolas. Se você quiser grifar isso, o que está na sua Bíblia, que ele estava pedindo esmolas, grife isso. O nome esmola é uma palavra grega que significa misericórdia. Então quando aquele homem está lá na porta formosa pedindo esmola, ele está pedindo o quê? Misericórdia. É uma pessoa passando a dizer: usa da tua misericórdia sobre a minha vida, porque todos os atributos que eram necessários físicos ele não tinha condição de fazer. Os pés dele eram coxos, ele era tudo tortuoso, então ele não conseguia manejar e trabalhar. Então ele tinha que pedir, mas ele precisava manter o corpo dele vivo, sim ou não? E para manter o corpo dele vivo, ele fazia o quê? Pedia misericórdia. As pessoas passavam, e é óbvio, ele já usou isso de estratégia, está na porta do templo, porque a pessoa entrava no templo, ou antes de entrar no templo, era mais ou menos como ele quisesse dizer assim: olha, usa de misericórdia comigo, porque Deus vai usar de misericórdia contigo. Então mais fácil era a pessoa entrando na igreja, observar aquele paralítico, a pessoa olhar e dizer: é bem verdade, eu estou entrando aqui buscando o favor imerecido de Deus, e eu tenho que usar agora um favor imerecido com este homem que é paralítico, sim ou não? Então, de tanto ele já está na porta formosa do templo, até por estratégia, porque a porta formosa era a porta original do templo ainda, e a porta mais bonita, por isso que se chamava porta formosa. Era, sabe, bem peculiar os detalhes dela, com bronze fundido, toda bem decorada e adornada. Então ela era uma porta estupenda, ela é uma porta que chamava-se muito a atenção, amém? Então tinha lugar melhor para ele estar?
senão ao lado ou de frente da porta formosa? Todo judeu que é judeu, ele tem 3 horas, ainda hoje lá em Israel, são 3 horas ou 3 horários que eles têm para oração. O primeiro às 9 horas da manhã, o segundo ao meio-dia e o terceiro às 3 horas da tarde. Então, quando se dava o horário justamente da oração judaica, da oração dos judeus, é óbvio, esse homem ainda pedia com mais veemência, com mais força, dizendo: usa de misericórdia, me dá esmola. Perceba, é um homem que não casou, não tem família, não tem filhos, precisava de pessoas ou padecia de pessoas para poder conduzir ele. Não se sabe a dificuldade, mas podemos imaginar, até para ele poder tomar um banho, consegue compreender? Um banho ele dependia de alguém, ia ao assento sanitário ele dependia de alguém. Fazer necessidades fisiológicas normais que você consegue fazer, esse homem não tinha, ele era desprovido disso. Então ele necessitava do auxílio, de ajuda de pessoas. Mas eu quero que você reflita uma coisa: o que é mais valioso do que ouro e prata? Por costume judaico, a Bíblia, se você ler os versos anteriores, vai dizer que Pedro e João, ele vai até o templo para poder, do seu costume, fazer as suas orações também e adorar a Deus. E isso é bom, né, irmão? Quando você tem essa prática, esse costume de ir à casa de Deus. Quem veio hoje aqui de manhã? Veio de manhã? Amém, estava, né? E os demais vieram só à noite, não é isso? Já não é um costume, já não é uma prática. É prática simplesmente de ouvir o pastor ou quem esteja aqui em cima pregando? Não. Isso é uma prática de comunhão com Deus. E o judeu tem isso. Eles têm às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, ou seja, na hora do judaica, a hora nona. Amém ou não amém? Perceberam isso? Que horas é que você tem com Deus na sua intimidade? É de manhã? É à tarde? É à noite? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado praticar isso no Senhor? O bom é que Pedro, ele tinha essa prática com João. E quando ele está indo até o templo de Jerusalém para adorar, para glorificar o nome de Deus, até mesmo que ele não saiu de casa dizendo: João, nós vamos chegar lá, sabe, hoje, e nós vamos fazer algo diferente. Rapaz, se tiver paralítico lá, vai ter que andar. Se tiver alguém que talvez tenha morrido, a gente vai ressuscitar. Se tiver alguém cego lá, a gente vai, sabe, proclamar o nome de Jesus e vamos dar a vista ao cego. Ele não programou nada. Nem tampouco esse coxo, esse aleijado, estava esperando receber nada. Ou a única coisa que ele esperava receber era o quê? A esmola. Vem Pedro, vem João, quando se apresentam no templo de Israel, que está à porta, e o homem está de fora da porta, até mesmo porque coxo, um aleijado, não pode entrar no templo de Israel. Ele era impedido, nunca tinha entrado. O lugar dele era onde? À frente. O máximo que ele poderia chegar era o quê? Na porta. E aí vem Pedro, vem João, cheio do Espírito Santo de Deus, olham para aquele homem. E o interessante é que eles dizem assim: olhe para mim. Porque uma coisa certa é, as pessoas passavam, nem olhavam mais para aquele homem direito, irmão. Mas por ironia ou por questão espiritual do destino, Pedro está ali e manda ele olhar para ele. O que é que aquele homem está almejando? O que é que ele está buscando naquele momento quando ele olha para Pedro? O que é que ele espera? O texto qual nós lemos diz: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. O que vocês acham que ele estava esperando? Se não ouro ou prata? E com certeza ele deve ter ficado: ninguém olhava para mim, mas vem 2 varões galileus, param, me enfrentam agora tete a tete e diz: olhem para mim. E eu estou olhando, estou esperando receber. Aí Pedro dá uma boa notícia, que nós sabemos que é boa, mas que ao soar no ouvido daquele paralítico foi péssimo momento. Porque ele disse: eu não tenho ouro, nem tenho prata. Aí o paralítico deve ter olhado e disse: já sei que eu não vou receber ouro, já sei que eu não vou receber prata.
Não vou receber R$1 deles. Não vou receber em dólar. Não vou receber em euro. Não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, isso sim eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te. Oh, aleluia. É, né? Sabe por que vocês aplaudiram? Porque o nome de Jesus ainda tem todo o poder para levantar qualquer pessoa na terra, por pior que esteja a situação dela, por mais caído que pareça estar, Jesus de Nazaré é o único que levanta homens ainda. Amém? E aquele paralítico, ele não se levantou a primeiro. Pedro vai até ele, segurou nas suas mãos, puxa o paralítico e o pôs de pé. E ele diz: ei, levanta-te em nome de Jesus de Nazaré. Irmão, dá para você imaginar um homem que é paraplégico há 40 anos, os seus pés são tortuosos, ele tem uma perna talvez uma menor que a outra. Naquele mesmo momento, o seu cérebro, que é aquele que identifica e começa a dar comando para o seu corpo mexer, tem mais de 14 milhões de células que fazem com que seu corpo mexa, sinta dor, começa a ter o tato, começa a ter o olfato. Dá para você entender? O cérebro recebeu um comando da voz de Pedro, que veio incumbida do céu, transmitir esse mesmo comando para aquele corpo que naquela área desnecessária já estava morta. Aquele mesmo corpo começar a sentir a presença do Senhor, começar agora a receber a vitamina do céu, começar aquela mesma perna que era menor, começar a ficar maior igual a outra, o pé que era torto voltar a endireitar-se. A Bíblia diz que aquele paralítico, oh aleluia, ele não fica mais parado. Ele diz que o paralítico levanta, e quando ele começa a andar, agora ele começa a saltar, começa a glorificar o nome do Deus vivo. E a Bíblia diz que aí então em diante ele entra pela porta formosa e vai para a casa do teu Senhor, glorificando a Deus. Oh aleluia! A religião te bota de porta fora. A religião não te deixa entrar na casa de Deus. Mas o Senhor, a porta, porque Ele mesmo diz: eu sou a porta. Esta porta, você entra e você não se sente preso. Você entra e você está livre para poder adorar e glorificar e exaltar o nome dEle. O que é mais valioso, irmão, do que ouro e prata? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Nos tempos atuais, e aí muitos aqui vão identificar por esse nome, o Steve Jobs, um homem muito rico, um visionário, muito importante para a sociedade atual na sua tecnologia, dono da Apple, criou vários experimentos tecnológicos. Hoje o iPhone, até então, por se dizer, no meio dos smartphones, é o desejo de muita gente, porque é muito de preço e é muito desejável por características únicas que ele tem. É ou não é? Quem quer ter iPhone aqui? Ninguém? Ninguém quer ter? Tá dormindo, varão? É ou não é? O iPhone para muitos é de alto preço e muita gente lança sorte sobre ele e quer. É um desejo de consumir aquilo que é de bom grado para muitos. Steve Jobs, ele nasceu e os pais eram, ou melhor, o pai era muçulmano, era da Síria, se apaixonou por a mãe dele, que era americana. O pai não pôde aceitar no seu costume muçulmano, porque a tradição muçulmana
não permitia aquele homem casar com uma mulher americana, e para poder não perder o que ele tinha em herança da família, ele teve que desfazer de quem? Do Steve Jobs. Lançou ele para ser adotado. O Steve Jobs foi adotado primeiro por um casal que na verdade queria uma menina, não teve paciência com ele, devolveu para doação. Aí veio um casal, um homem mecânico da igreja luterana, do protestantismo luterano, adotou o Steve Jobs e ele cresceu nos caminhos e nos preceitos do Senhor. Na sua fase de adolescência, se desviou do caminho, virou o homem mais importante do mundo, mas chegou um dia que Steve Jobs se deparou com uma doença, um câncer de prânquias, e começou a definhar. Nos seus últimos dias, em estágio, já o câncer muito avançado. A fortuna do Steve Jobs valia 8 bilhões de dólares. Para que você entenda a fortuna que esse homem tem, aí você vai entender porque eu estou a falar disso. Ele sozinho era mais rico do que 60 países. Um único homem mais rico do que 60 países. Consegue entender isso? Um país com o seu crescimento em propriedade do que se tinha no devido país não era mais rico que o Steve Jobs. Consegue identificar isso? Que homem rico ele era? Você acha que os 8 bilhões de dólares que o Steve Jobs tinha, se ele pudesse doar os 8 bilhões de dólares para que ele recuperasse a vida e a saúde dele, ele tinha feito isso? Sim ou não? Tinha, não é? O que mais vale, o ouro ou a prata? Ou a sua vida? É, não é? Bob Marley, homem muito afamado, levou simplesmente um corte no pé na sua unha que estava encravada, virou um câncer, tomou o corpo dele inteiro, morreu. Começou na unha simplesmente. Era um homem intelectual, de bom aspecto, muito íntegro, por se dizer, mas está morto. Tanto no túmulo de Bob Marley, quanto no túmulo do Steve Jobs, está a mesma coisa. Tem diferença nenhuma. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não importa se um era negro, se o outro era branco, se um era mais rico, se o outro era menos rico. No túmulo, para onde a humanidade vai até Jesus voltar, todos são iguais. Não tem diferença de classe social, não tem diferença de cultura, de cor, de raça, se eu sou americano, se eu sou branco, se eu sou dos Estados Unidos, se eu sou na Inglaterra, não tem nada disso. Se eu sou japonês, chinês, não tem. No túmulo todo mundo é igual. O que é que vale mais? Ouro, prata ou a sua própria vida? Pois bem, entenda, o seu corpo, ele tem necessidades na terra, mas ele não alimenta a sua alma. A sua alma está dentro de você, e todos os dias, ela anseia escutar e ouvir a voz de Deus. E ela sabe, e você sabe, que quando chegar o grande dia, quem não estiver com Cristo, infelizmente não vai ter da fonte de água da vida, e irá de mal a pior. O que é que nós estamos fazendo sobre essa terra? Qual o valor que eu estou dando para as coisas que são desnecessárias? É ouro, é prata? É deixar de adorar a Deus? É bem verdade, não prestar atenção no culto porque acha que a palavra está sendo dura ou está sendo desnecessária para a sua vida nesta noite? Pense sobre isso. A sua alma anela, anseia por Deus. Não adianta nada eu buscar todas as riquezas do mundo e não ter Deus.
Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que é que Pedro tinha de especial, queridos? O Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus? Você consegue fazer assim com a mãe e dizer: eu tenho o Espírito Santo? Não, você consegue fazer mesmo? Levanta a sua mão e diz assim: ó, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não consegue ter ainda? Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, ainda que você não entenda isso, ainda que você não perceba isso. Ele já tomou conta de você. Amém? Marcos capítulo 8, por favor. E assim nós encerramos. Capítulo 8, verso 36, se não me engano. Marcos, o Evangelho de Marcos. Isso mesmo, obrigado. Preste atenção. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Quando ele está falando homem, ele está falando aqui homem e mulher. Ele está querendo não generalizar o sexo masculino, mas está querendo dizer homens, raça humana, todos nós. Jesus fala, pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro, como outras traduções têm, e perder a sua alma. Que valor tem a sua alma? O que você está fazendo com você mesmo? O seu corpo, o meu corpo, um dia, até Jesus voltar, vai cair sobre a terra. Eu vou virar um pó, vou virar cinza, sim ou não? E a minha alma, para onde vai? Quem sou eu depois disso? E o encontro que eu deveria ter com Cristo, que eu não teria ou não vou ter se eu não estiver alicerçado. Consegue identificar o valor maior? O valor maior está na sua alma. Não é ouro, não é prata. A sua alma não precisa do ouro, da prata. A sua alma não vai comprar nada no céu, porque no céu já tem tudo, sim ou não? Acha que sua alma precisa do iPhone? Precisa do perfume mais caro da terra? Não é que nós não possamos ter o melhor dessa terra. Não interpretem o pastor Michel errado, não é isso. Você tem que ter o melhor dessa terra, porque você veio para essa terra, você é cabeça, você não é cauda, diz a palavra, amém ou não amém? Só que o valor da sua vida não pode estar simplesmente entrelaçada às coisas cotidianas ou naturais, porque isso tudo passa. Mas a sua alma, ela vai permanecer para sempre. Hoje nós falamos sobre isso um pouco antes de subir ao monte. E nós abrimos Mateus 5 antes e mostrei lá, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, bota aí Mateus 5, por favor. Capítulo 1, 5, 1 em diante, por favor. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. 2, por favor. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vá ao próximo. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Dê uma pausa aí. Alguém aqui sabe me dizer o que significa bem-aventurado? Hã? Sabe, missionária? Bem-aventurado. Anote se você quiser, bom? Se você quiser, ou guarde para a vida toda. Bem-aventurado significa mais que feliz. Mais que feliz os que choram, porque eles serão consolados. Em outras palavras, no céu você vai chorar? Não. No céu vai ter dor? Então, mais que feliz sois vós. Amém? Vá ao próximo verso, por favor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Amém? Vai ter pessoas na terra ainda quando Jesus Cristo voltar? Sim ou não, igreja? E depois que ele arrebatar a sua igreja, ele vai acabar com a humanidade, vai acabar com a terra? Quando ele fizer o julgamento final, vai acabar com tudo? Não. Vocês vão querer voltar para a terra, é? Quem quer voltar para a terra aqui? Faz assim, irmão, não tenha vergonha não. Ninguém? Só que Jesus diz que mais que felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Vai ter uma classe ainda que é muito mansa, sabe? Que vai herdar a terra e que vai regressar para cá. O projeto de Deus, ele não pode ser falido, não pode existir um aborto. Deus não trabalha com aborto. A terra não vai ser destruída, ele não vai tirar as pessoas da terra e vai deixar a terra caos e vazio novamente como esteve um dia. Ela vai ser repovoada, mas por um povo que é manso e que vai herdar a terra. Só que esse povo, ele é o quê? Mais que feliz. Bem-aventurado significa o que, igreja? Hã? Não ouvi. Bem-aventurado significa o quê? Vocês são mais que felizes? Então aplauda Jesus porque ele merece. Aplauda. Quantos entenderam bem esta palavra? Quantos vão sair hoje daqui tendo a certeza que existem coisas mais preciosas do que ouro e prata, de qualquer dinheiro, de qualquer iPhone sobre a terra? O que é mais importante para você hoje? Pense nisso. É uma coisa individual, particular de cada um. O pastor Michel tem a obrigação de orientar, mas ele não pode te salvar. Só quem te salva é Jesus. Mas para você se colocar na condição de salvo, o seu corpo, ele tem que praticar e buscar no Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Coloca aí para a gente finalizar, João capítulo 1, por favor. Evangelho de João capítulo 1. Rápido. Vamos lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Próximo. Ele estava no princípio com Deus. Pode seguir. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, diga comigo, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aplauda Jesus porque você foi feito por Ele. Amém ou não amém? Quantos entenderam bem? Mas só quem entendeu diga assim, aleluia. Se ninguém entendeu, diga amém. Todo mundo está bem entendido e esclarecido. Se põe de pé, por favor, em nome